Pergunta, que rádio você ouve? Responda! Rede PG de Comunicação. Levando Jesus até você. Baixe agora nosso aplicativo Rádio Pauta Gospel no Play Store e ouça nossa programação onde você estiver. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo. Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. www.pautagospelpb.com.br e ouça a melhor programação, Rádio Pauta Gospel. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Curta nossas redes sociais: Facebook, www.facebook.com/Rádio Pauta Gospel e também nosso Instagram @PautaGospelPB e nosso Twitter @PautaGospel. Rádio Pauta Gospel, a rádio da família. Agora você também pode ouvir a nossa rádio pelo portal Rádios Online Brasil. Acesse www.radiosonlinebrasil.com.br. Você está na melhor conexão na sua rede PG de comunicação, levando Jesus até você. Rede PG de comunicação, em conexão com as seguintes emissoras. Em João Pessoa, Rádio Pauta Gospel, Rede PG News, Rádio Torre de Davi, Rádio Mensageiros do Rei, Rádio Voz da Verdade, PBF Web Rádio, Rádio Pregação Gospel e Rede Brasil Gospel. Em Campina Grande, Rede PG Campina Grande, Rádio Torre de Davi Campina Grande. Em Sapé, Rádio Visão e Fé, Mamaguape, Rádio Gospel 1000. Em Guarabira, Rádio Getsemane, Web Rádio Guarabira. Em Alagoa Grande, Web Rádio Jesus está voltando. Em Santa Luzia, Rádio Sorte de Bênção. Em Bonito de Santa Fé, Rede PG de Comunicação Bonito de Santa Fé. Mossoró, Rio Grande do Norte, Rádio Deus é Fiel. No Ceará, Web Rádio Evangeliza e Capuí e Rádio Comunidade FM. Em São Paulo, Web Rádio Master, a maior conexão do Brasil, a sua rede PG de comunicação, levando Jesus até você. No caminho ajuda a caminhar, oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora, Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é
É tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. Venha aí mais um campeão de audiência. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. A partir de agora, na sua rádio, programa EBD Online. Momento onde iremos aprender a palavra de Deus através da lição da nossa escola bíblica dominical. No ar, programa EBD Online. Que legal! Oh, que momento sem igual. Cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Francisco Andrade. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui nesta tarde de domingo, glória a Jesus, iniciando mais um programa EBD Online, e nós agradecemos pela honrosa audiência. Deus abençoe a tua vida, a tua família, convida todos irmãos, interage, participa, para que nós possamos ter uma escola abençoada nesta tarde, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Jailson Azevedo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, é um prazer imenso estar nessa tarde com os amados irmãos para a honra e a glória do Senhor, nos debruçando diante de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical para a glória de Deus. Tenho certeza que todos nós, não é isso, meu amado Francisco de Assis Andrade, iremos aprender e nossas vidas serão edificadas para a glória de Deus. E peço aos amados irmãos que compartilhem este link, né, desta programação, essa programação abençoada, 100% programação cristã para a edificação dos nossos lares. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Programa EBD Online e o título da lição da semana. Meus amados irmãos, glória a Jesus. O título da lição de hoje tem como assunto, nós iremos abordar este assunto ao longo desta aula, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Glória a Jesus. Agora no programa EBD Online, texto áureo. Aos amados irmãos que quiseram nos acompanhar, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Programa EBD Online, a verdade prática. Meus amados irmãos, a verdade prática, ela nos diz o seguinte: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Glória a Deus. Programa EBD Online. Agora, leitura bíblica em classe. Meus amados, a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 15 ao 22, e depois iremos ler Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 18. Nesta feita iremos fazer uma leitura alternada e participativa. Leiamos. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como escamas,
e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 11 ao 18 nos diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em Cristo. Vou ler novamente. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Nem tornei a Jerusalém até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco, todos. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Oh, glória! Glória a Jesus. Aleluia! É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, estamos aqui nesta tarde para juntos aprender a Tua palavra. Que o Teu Espírito se revele nesta tarde, abençoando esta escola online, este EBD online, que o Senhor venha se utilizar do Teu Filho, o nosso professor Jailson Azevedo, juntamente com a minha pessoa, e os irmãos, as irmãs que irão acompanhar, possa absolver, aprender e desenvolver aquilo que está diante de Tua preeminência. Deus eterno e santo, abençoa cada um das Tuas filhas, os Teus irmãos, Pai, que estão acompanhando esta programação, que eles venham a ser fortalecidos, edificados pela Tua preciosa palavra. Tudo isso, Pai, nós te pedimos, crendo no Teu santo nome, em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa EBD Online. Baixe agora nosso aplicativo Rádio Pauta Gospel no Play Store e ouça nossa programação onde você estiver. Rede PG de Comunicação, levando Jesus até você. Você está ouvindo o programa EBD Online. Francisco Andrade, Jailson Azevedo. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, meu querido professor Jailson Azevedo, estamos diante de uma lição maravilhosa. E antes de nós adentrarmos nos tópicos, nós queremos ouvir, né, da sua pessoa uma introdução, né? Tá certo? Uma introdução dentro do que nós vamos abordar, né, desta lição. Louvado seja Deus. É exatamente, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Qual é a lição, qual é a introdução que o Senhor vai trazer para os nossos irmãos que estão acompanhando este trabalho, né, este EBD online, nesta tarde, em nome de Jesus?
Meu amado presbítero Francisco de Assis Andrade, o que eu acho interessante aqui é vocação. Olha que só que palavra interessante, vocação. Atualmente as pessoas têm esquecido que ministério não é para quem quer, para quem é vocacionado por Deus. Deus não age de acepção de pessoa para salvar, mas para ministério Ele escolhe pessoas específicas, porque Ele sabe a quem confia. E a Bíblia muito diz: não querais muito de vós sereis mestres, porque recebereis mais duro juízo. Então, quanto mais Deus nos concede pela multidão de sua graça, mais nos será cobrado. Tiago falou isso, né? Tiago capítulo 4. Capítulo 3, verso 1. 3 primeiro, pronto. Então nós vemos o seguinte, justamente isso. Segundo, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então nós temos que ver que não é questão da quantidade de dons, não é questão da relevância humanamente falando, porque existe a questão de status hoje, né? E nós temos que ver que ministério não é para quem quer, é para quem é vocacionado. Inclusive o pastor Zé Carlinhos tem o costume de dizer muito isso, né? E nós vamos ver um homem que não conheceu Jesus em sua vida terrena, mas teve uma revelação sobrenatural de Cristo. Deus me faz lembrar de Isaías, quando ele contemplou a glória do Senhor, na sua chamada específica para o ministério, né? Porque até outrora ele era profeta, mas era bom demais profetizar tendo um rei por trás, que era da família. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver que Paulo, né? Paulo de Tarso, o Saulo de Tarso, lembremos que Deus não mudou o nome dele, ele tinha dupla nacionalidade, por isso ele tinha esses dois nomes. Saulo vem de Saulum, ou do rei Saul, não é isso? Que é uma homenagem ao primeiro monarca. E Paulo vem de Paulus, que é o nome romano, né? Que fala de paz. Então, Deus o chamou para trazer paz, para trazer esperança ao mundo gentílico, né? Porque havia uma certa ainda preconceito, né, entre o judeu e o gentio, porque até então o judeu não aceitara Cristo como Messias ou Messiá. Então havia aquela de superioridade, aquele orgulho, aquela soberba do judeu em relação ao gentio. Aí Deus levanta Saulo, o homem douto na lei, o desconstrói para o reconstruir. Louvado seja Deus. Deus o quebra, tanto é que ele passa 3 anos na Arábia Saudita, sendo quebrado, moldado no deserto. Aí Deus me faz lembrar, quantas vezes quando Deus quer trabalhar na vida do crente, Deus leva para o deserto. Deus levou Moisés para o deserto, Deus levou Abraão para o deserto, Deus levou Jacó para o deserto, Deus levou tanta gente para o deserto e você não quer ir para o deserto. Homem, Deus está mandando, Deus está levando. Louvado seja Deus. E o que eu acho interessante é que o seu ministério é confirmado com prodígios e maravilhas, porque depois que ele reconhece Cristo como seu senhorio, ele é batizado e recebe a plenitude do Espírito. Glória a Deus. Coisa tremenda vai ser essa lição nesta tarde para a glória de Deus. Quer dizer que nós podemos já trazer uma aplicação, uma explicação para os irmãos que nem todos são vocacionados para um ministério específico. Sim, porque existem dons ministeriais, dons espirituais. Muito bem. Né? Então nós temos que fazer essa separação. Ministério não é para quem quer. Aí tanto é que quando Ananias vai até Damasco, na rua direita, e vai ter de encontro com ele, e ele ora impondo as mãos, e Deus tira, né, como que escamas saem dos seus olhos, ele se converte, ele é batizado, mas ele ainda não está preparado para exercer o ministério. Existe um treinamento, uma preparação. O que nós hoje ficamos estarrecidos é justamente que muitos irmãos, ao se converterem, querem andar passos mais largos que as suas próprias pernas, quando na realidade se faz necessário a gente andar de uma forma com calma, com constância, de uma forma firme, um passo de cada vez, porque longo é o caminho. A gente tem que ter cuidado para não correr demais e acabar morrendo com água pelos tornozelos. Então, Louvado seja Deus. Dentro dessa introdução, nós podemos dizer que depois desse dramático evento, né, deste caminho para Damasco, Paulo foi confrontado com Cristo na sua vocação,
né, que estava estabelecida na presciência de Deus. Aí aqui é bom a gente fazer um parênteses para refutar a questão da predestinação dos calvinistas, né? Nós não cremos, nós que fazemos a Assembleia de Deus, nós não cremos na predestinação, nós cremos na presciência de Deus. E o que isso significa? É um atributo divino que é incomunicável, esse atributo só é de competência de Deus, tanto Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tá certo? É um atributo divino, onde não existe tempo nem estações para Deus. Tudo passa diante dos seus olhos, presente, passado e futuro. Tudo passa diante dele. Nada lhe fica em oculto aos seus olhos. Glória Deus, ele contempla tudo. Então, segundo a sua presciência, Deus já sabia, né, antes de nascer. Inclusive o texto, né, no versículo 15 de Gálatas 1:15 vai dizer: eu mesmo antes da ventre da minha mãe, Jeremias também fala, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, ele me conhecia. Então é a presciência de Deus, não é predestinação, presciência. Pela presciência de Deus, Deus sabe quem será salvo e quem não vai, quem está com o nome no livro da vida e quem não vai, inclusive aqueles que vão nascer, claro, porque ele é Deus. Ele é Deus, com certeza. Agora algumas pessoas por aí querem ficar numa ótica acima de Deus e querem dizer: não, esse aqui é predestinado, esse aqui não. Ó, vamos deixar Deus no seu devido lugar e vamos nos colocar no lugar de servo que somos. Ponto final. Glória a Jesus. Dentro dessa introdução, né, foi tudo já bem esclarecido para aqueles que estão nos acompanhando. E nós agora já iremos adentrar no primeiro tópico, que é muito interessante, por sinal. O ponto de partida para a vocação de Paulo. Glória a Jesus. Pode Louvado seja dar Deus. o seu parecer aí, viu? Aqui vai falar sobre a chamada e a presciência. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A chamada dele aqui, ela foi uma chamada especial. Aqui eu não vejo nem como chamada, aqui eu já vejo como a escolha de Deus. Deus olhou, agora porque Deus escolheu ele, aí vão dizer, mas isso não é predestinação, né? Deus amando mais a um do que a outro. Não, Deus esquadria as intenções do coração. Isso. E Deus sabia que ele tinha uma competência, tinha uma habilidade. Ele conhecia, ele tinha dupla nacionalidade, judaica e gentílica, né? Seu pai era judeu, do grupo dos fariseus, que era o grupo mais numeroso, mais importante e conservador, né? Aprendeu, como nós vimos nas aulas passadas, aprendeu aos pés de Gamaliel. Inclusive o nosso querido, eu quero desde já agradecer o nosso, talvez eles estejam acompanhando, o nosso professor Vladimir Levi e o nosso amado irmão Alex Bruno, que trouxeram domingo passado uma excelente aula, uma aula maravilhosa, que escancarou as portas para que a gente possa entrar nesta... Porque uma lição, ela depende do entendimento da outra. Por isso que eu estou fazendo esse rebuscamento. Nós podemos ver que quando Saulo de Tarso, ele teve encontro com Cristo em Samaria, vamos ver lá o texto, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, né? No capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo 1, diz o seguinte: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. E nós vemos aqui, meus amados irmãos, o seguinte: a chamada, né? Louvado seja Deus. E aqui ele é desconstruído, porque ali Cristo se manifestou, ele com o corpo glorificado. E ele sabia que Cristo tinha morrido no madeiro. Como é que um homem morto há mais de meses poderia aparecer com um rosto resplandecente? Mas por que, irmão, se eu acho que o rosto dele... A Bíblia diz que com resplendor de luz.
Cristo é a luz. Eu sou a luz, né? É a lâmpada para os nossos pés. Aleluia. É a sua palavra. E quem é a palavra? É o verbo. Quem é o verbo? É Deus. Glória a E ele Deus. se fez carne, Cristo Jesus. Então nós vemos essa perspectiva. Nós vemos que a partir desse momento, Deus começa a transformar, a regenerar a faculdade intelectual, porque agora ele não vai olhar mais pelo prisma da lei judaica, e sim pelo prisma de Cristo, em que Cristo é o cumprimento da lei. Nós vamos ver uma regeneração da faculdade emocional de perseguidor, de um homem que respirava ameaças e morte. Ele agora vai ser um homem, o apóstolo dos gentios, o apóstolo do amor. Isso. Né? Aquele que vai levar as boas novas de salvação àquele povo que representa os cãezinhos. Se lembra daquela parábola da mulher que queria a graça de Deus? Ele diz: não convém que os cachorros venham comer na mesa dos seus senhores. Ou seja, da nação judia, né? A nação judaica, que era o povo escolhido por Deus. Mas ela diz: mas até os cachorrinhos almejam comer das migalhas que caem das mesas de seu Senhor. Somos nós os gentios. Isso mexeu com Aleluia. Glória a Deus. Glória. Então, irmãos, nessa perspectiva, tanto é que lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 12, ele diz: eu de muito boa vontade gastarei-me e me deixarei gastar por amor de vós. Aleluia. Imagina um homem que perseguiu o povo de Deus e disse: eu vou me gastar e vou me deixar gastar. Eu me arrependo, eu me envergonho do meu passado, mas eu vou seguir adiante, porque Jesus me alcançou. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Na verdade, o que o apóstolo Paulo ele precisava era exatamente ter um encontro verdadeiro, né? E este encontro verdadeiro transformou a vida dele de tal maneira que a gente pode ver, né? E hoje, até hoje, nós degustamos das cartas que ele escreveu. Inclusive, Francisco, Deus me veio à mente agora, Deus é maravilhoso, que muitas pessoas que estão na igreja estão como Saulo, perseguindo o crente, não conhecem a palavra, ainda não tiveram um encontro com Deus. Paulo era um homem doutor da lei, um observador, e tem muitas pessoas, esses doutores da lei, esses fariseus, são os que nós conhecemos hoje como legalistas. São pessoas que conhecem os mandamentos, conhecem a palavra de Deus, vão muitas vezes para a igreja, mas de uma forma religiosa, como um rito. Isso. E muitas vezes fica apontando um ao outro, porque o fariseu era um grupo de religiosos da sinagoga, que inclusive perseguiu os saduceus e os outros judeus, porque eles queriam ser melhores que os outros. E quantas pessoas hoje querem apontar o erro do outro? Esquece que a igreja, ela é um corpo, e um corpo existe vários membros, e todos esses membros têm várias funções, e que a igreja ela tem vários níveis de maturidade cristã. Existe o recém-convertido, existe a criança, existe os moços ou o jovem, o mancebo, que antigamente se chamava mancebo, né? Isso. Né? Que as jovens, as donzelas, existem as senhoras e os senhores, o corpo de anciãos. Então, existe diversidade de pessoas de várias faixas etárias diferentes, de experiências com Deus diferentes. E a Bíblia diz: suporteis uns aos outros. Então, que o forte venha suportar o fraco, que aquele que está comendo já mocotó tenha misericórdia daquele que ainda está comendo legumes. Isso. Né? Isso é amor, irmãos. É a graça de Deus abundando na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, como falaram, houve uma regeneração da faculdade intelectual, emocional e da sua vontade. E não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eis que sou escravo de Cristo por amor de vós. Que coisa linda, irmãos. Verdade. Quem hoje pode bater no peito, vamos assim dizer, né? Porque não me vem outra expressão, e dizer: eu sou escravo de Cristo por amor à igreja, estou para servir a igreja. A diferença de um aleluia, vocacionado por um enxerido, meu amado, Diga. é que o vocacionado, ele tem um prazer em servir. O enxerido, ele tem um prazer em querer aparecer. Eu vou mais além. Aleluia. Quer dizer, mas não foge do que o senhor falou. Sim, só senhor. traduz e muda as palavras. Sim, senhor. O vocacionado, ele tem o maior prazer em servir, meus irmãos.
e ele serve com amor, porque ele sabe de onde Jesus os tirou e ele sabe o quanto ele faz para agradar ao seu mestre. Já o enxerido, que você falou, o enxerido ele quer ser visto, irmãos, ele quer aparecer, e isso não é bom. Ainda tem o intrometido, que ele quer fazer tudo e na realidade não consegue fazer nada. Ele é que nem um fariseu, não entra no céu e impede dos outros entrar. Louvado seja Deus. Então, é nessa perspectiva. Nós vamos ver em Atos, capítulo 9, versículo 15 e 16, que ele foi, depois que Ananias foi na rua direita, né? Impôs as mãos, falou o que Deus tinha falado com ele, os seus olhos caíram, de seus olhos caíram como que escamas, e ele voltou a ver. E a Bíblia diz que em seguida ele foi batizado. Versículo 15 e 16 diz o seguinte: louvado seja Deus. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou a casa, né? Louvado seja Deus. E impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. O que eu acho interessante, e esse batismo aí, ele foi batizado no Espírito Santo. Sim, eu creio. Mas o que eu acho interessante aqui é o seguinte: Deus, ele não deixa sombra de dúvida. Ananias falou que Deus revelou para ele e o que verdadeiramente tinha acontecido na estrada. Como é que aquele homem saberia o que aconteceu com ele? Então, provavelmente Saulo estava nessa casa, deitado, né? Como que cego, louvado seja Deus, porque era essa a situação dele mesmo, ele estava cego. Mas ele sabia o que ele ouviu. Ele sabia o que tinha ouvido e o que tinha visto. E o homem confirmou. Oxe, ele falou o que o outro irmão falou e o milagre aconteceu. E o que Cristo falou, o que eu vi, ele falou e ainda fez o milagre. É Deus, é Deus. Glória a Jesus. E ele creu. E por ele crer, foi batizado. Ele foi batizado e recebeu a plenitude do Espírito, que é o revestimento de poder. Louvado seja Deus. Então, um ministério na plenitude do Espírito. Olha só que experiência linda. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito. Isto é, ele foi batizado no Espírito Santo. Podemos ver em Atos 17. Isso. O ministério do apóstolo do gentio recebeu uma unção especial do Espírito. E isso nos revela que nós não podemos honrar ou consagrar um obreiro se ele não recebeu a capacitação do alto. Ou seja, diácono, presbítero, evangelista e pastor, ele tem que ser batizado com o Espírito Santo. Agora, isso nos traz um equilíbrio, viu, irmãos? Todo crente, ele precisa sim ser revestido de poder do alto, né? Receber a promessa, na verdade é uma promessa para todos. É o selo, né? Porém, nós devemos abrir um parênteses aqui e mostrar que não adianta também o camarada receber o batismo com o Espírito Santo, mas não ter conhecimento da palavra. Aí fica fanático. É a graça demais e o conhecimento. Então tem que haver esse equilíbrio. Porque nós sempre frisamos que um bom obreiro, ele tem que passar pela escola bíblica dominical. Pelo discipulado, por tudo. Porque isso é um processo, meus amados. Ninguém aqui sabe mais do que ninguém, não. Porém, nós precisamos estudar a palavra de Deus. E é tanto que o profeta Oséias, ele diz que nós, diz em 6:3, se não me foge a memória de Oséias, diz que nós devemos conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E você só prossegue através da palavra. É verdade. Né? Então, há uma necessidade de um obreiro, aquele que tem, que foi vocacionado por Deus,
que foi escolhido, separado para o ministério, irmão, ele tem por obrigação, meu querido professor Joyce Azevedo, de estudar a palavra, de meditar, como disse Jesus. Por quê? Porque ele vai chegar a determinado momento que ele vai precisar de se utilizar daquilo que ele estudou, daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele desenvolveu. E se ele não falar, se ele não transmitir, alguém vai dizer: olha, rapaz, esse camarada tá faltando alguma coisa. É porque é aquela concepção. A Bíblia nos fala que nós temos que meditar no livro da lei de dia e de noite. Como é que eu posso trazer o alimento para a igreja se eu não medito na palavra, se eu não me debruço diante dela? Como é que Deus vai me revelar as verdades contidas neste livro se eu não medito, não paro para meditar nela? É nessa perspectiva. E o apóstolo Paulo, ele conhecia, irmãos. Ele conhecia, porém ele estava fazendo de maneira errada. E a partir do momento que ele abriu o coração, teve aquele encontro com Cristo, e ele sentiu o desejo de buscar mais e aprender. E dentro desse aprendizado ele teve um desenvolvimento maravilhoso, a ponto de sofrer, de passar por tanta luta, tanta perseguição, tanta aflição. Mas jamais Paulo deixou de propagar Jesus, aquele que vos libertou e transformou a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu acho interessante é que o texto 16 diz: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Exatamente. O problema é que hoje muitos obreiros não querem padecer pelo amor do nome de Jesus. Eles não querem passar por provações. Ele pensa que ministério é profissão. Querem fazer do púlpito... meu Deus, dos crentes, mercadores, e do púlpito um local de você vender ofertas, vender bênçãos. Complicado. Sem contar o pastor, por exemplo, chama ele para ir para o Alto Sertão e ele querer saber lá como é, se tem muitos irmãos que trabalham. Qual é a receita da igreja? Muitas vezes acontece isso. Eu aprendi o seguinte, que obreiro vocacionado por Deus, ele não escolhe campo, ele não escolhe congregação. Aonde Deus colocar, está bem colocado, e aonde ele colocar a planta dos seus pés, Deus, ele tomará por herança. É desse jeito. Então, outra coisa que eu acho interessante aqui é, olha só, foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Deus confirmando o ministério do apostolado dele. Aí muitos se utilizam desse texto, de que Paulo era apóstolo, eu também posso ser apóstolo. O ministério apostólico é para todo aquele que vivenciaram com Cristo, que tiver experiência com Cristo, desde o batismo em águas em João Batista até a sua morte, ressurreição e ascensão. Mas por que Paulo entrou? Porque Paulo teve uma revelação específica pelo próprio Cristo. Cristo se revelou para ele. E eu creio que Deus não é Deus de confusão. Deus confirmou com os demais apóstolos, principalmente a Pedro, que era o líder entre eles. Era visto como um líder entre eles. Então, meus amados irmãos, não existe ministério apostólico para os nossos dias. Ponto final. Não é assim, meu amado? Desse jeito. Para justamente podar, cortar certas coisas que o povo está inventando. Porque hoje muitas pessoas se intitulam como apóstolos, reverendos, lá vai e tal, e não pastores. A Bíblia fala de reverendo? Não. São títulos, irmãos. Um apóstolo é nada mais, nada menos do que um pastor. Agora, tem pessoas que se utilizam desses títulos para querer ser mais do que o pastor, para dizer que está acima de algo. Aí vem a questão da vaidade da vida, né? A vaidade. É complicado. E Deus... Aí a pergunta do terceiro ponto desse primeiro tópico. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Me fala aí, presbítero Francisco de Assis Andrade, acerca disso. O quê? O terceiro tópico. Tópico desse ponto. Deus mudou a... Sim. Deus mudou ou não mudou o nome de Saulo para Paulo? Você já explicou no início. Não, mas o senhor pode recapitular? Você já explicou no início, né? E na Bíblia vamos ver ocasiões em que Deus mudou o nome de Saulo, ou das pessoas, como por exemplo, ele dá o exemplo de Abraão, comentarista. Que era Abrão, né? Abrão para Abraão, né? O pai das nações. Você falou de Saulo de Saul, né? E veio da origem lá do podemos dizer, o primeiro rei de Israel, né? Na verdade, foi o primeiro rei de Israel, embora
vindo por parte do povo, não vindo da parte de Deus, mas isso é uma outra história que inclusive nós estudamos, né, já sobre isso. Mas esse terceiro tópico vai falar que Jacó, né, mudou para Israel também. Príncipe de Deus, né? Isso, né? E como Jesus alterou o nome de Simeão, Pedro. Está aqui no texto em João, capítulo 1, versículo 42. Posso ler? Pode ler. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Mas por que Deus muda o nome das pessoas? Porque há uma simbologia na cultura judaica, que o nome representa muito a identidade e o caráter da pessoa. Por exemplo, Simão, vacilante. Pedro, aquele que está na rocha. Eu me lembrei de Vladimir. Nada está por acaso na Bíblia. Jacó, trapaceiro ou suplantador. Israel, príncipe de Deus. É coisa linda, irmãos. Deus é maravilhoso. E sabe o que foi que me veio agora na mente? Quando Jesus nos chamar, ele vai chamar pelo nome diferente, não vai me chamar de Francisco. O senhor está falando no último dia, né? Isso. Inclusive a Bíblia diz que ele nos dará um novo nome. Um novo nome. Mas Deus já mudou o nosso nome, tu acredita, Francisco? Eu creio. Pelo seguinte fato, porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele chama pelo apelido. No meu apelido no mundo é só Jesus. Eu não vou nem dizer. O apelido de alguns quando bebi era garrafinha, era barril, era isso. Posso dizer o meu? Se o senhor quiser. O meu me chamavam de Tico Caninha. Olha só. Aí Deus disse o quê para ele? Quando o chamou, Francisco, se achegue. Aleluia. E hoje ele é visto por quê? Glória a Francisco de Assis Andrade. Mas o diabo gosta de imitar. Nós podemos ver a geração de Noé. Isso. Matusalém, ele botou Metusalém. Aí botou Noé, Enoque, aí botou outro nome parecido. Quer dizer, o diabo ele gosta de imitar. Nós temos que ter cuidado. O ponto de partida para a vocação de Paulo foi justamente a presciência. Fazendo um resumo desse primeiro ponto. O ponto de partida para a vocação de Paulo, o apóstolo, foi a presciência divina e a pessoa do Espírito Santo. Então, Deus ele conhece as esquadrinhas e intenções do coração. Ele sabia que aquele homem era um homem zeloso da lei, era um homem que queria cumprir a lei, mas que estava tendo a interpretação da lei de forma errônea. E que se ele tivesse o encontro com Cristo, ele verdadeiramente iria rever seus conceitos, iria voltar atrás, iria servir ao Senhor com alegria. Exatamente, e como o ministério do apóstolo Paulo buscava alcançar quem? Os gentios, né? Então foi justamente esse o objetivo. Por que Cristo não pediu a Pedro, ou a Tiago, ou a João, ou a um dos demais apóstolos? Porque existia aquela questão cultural, aquela barreira. E espiritualmente essa barreira, essa dupla inimizade já tinha sido desfeita em Cristo Jesus. De Cristo, por meio do seu sacrifício vicário, ele desfez a dupla inimizade entre Deus e os homens e entre o judeu e o gentio. Onde o judeu e o gentio não existem mais, agora vai ser tudo igreja. Exatamente. Ou seja, o corpo nele, que é o cabeça. Louvado seja Deus. O senhor gostaria de trazer alguma consideração acerca desse primeiro tópico ainda? Não. Vamos perfeitamente. A gente destrinchou bem direitinho. Louvado seja Deus. Diga aí, louvado seja Deus, amados irmãos que estão participando conosco por meio do YouTube e do Facebook. Glória a Jesus. Tem os irmãos que estão conosco. Glória a Jesus. Tem muita gente, irmãos. E acredito que os irmãos estão interagindo, participando. A nossa irmã Rose Paletó, nosso irmão Alex Bruno, Ismael Cruz, o nosso irmão João Alves da Costa, presbítero da igreja. Enfim, tem muita gente e aos poucos, né? Os irmãos estão participando, estão interagindo, né? Isso é bom. Glória a Jesus. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico vai falar sobre o quê? Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Aqui já vai falar novamente sobre a aparição de Cristo para ele na cidade de Samaria. O assunto ele é tão semelhante que a gente fala
e sem perceber que a gente já falou alguma coisa, mas é porque ele é muito vasto esse assunto, é muito bom. Então nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do 3 ao 6, de que o que Paulo viu não foi miragem, não foi uma ilusão de ótica, não foi uma alucinação, não. Não. Ele teve uma revelação da parte de Deus. Isso. Que era justamente Cristo ressurreto. Tanto é que ele pergunta: quem é, Senhor? Vamos ver, 3 ao 6. Atos dos Apóstolos, 3 ao 6. Eu vou ler só 9, 3 ao 6. Vou ler aqui só essa parte. E caindo em terra, ouvi uma voz, versículo 4. Ouvi uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, duro é para ti lutar contra mim, recalcitrar. Louvado seja Deus. Pode falar. E esta luz esplendorosa, né, que deixou cego e fez ver Cristo gloriosamente, como você citou aí, não foi uma miragem, não, irmãos. Não. Tem pessoas que têm miragem, né? Alucinações, visagens, né? Mas Paulo, ele foi realmente, ele viu Jesus, irmão, a quem ele perseguia. 9:17 vai falar. Glória a Jesus. E esta visão gloriosa, irmão, ofuscou a glória que Saulo buscava entre as autoridades judaicas. Quando Ananias orou por ele e a sua visão voltou, né, a ver, ele voltou a ver, e o Espírito Santo encheu ele poderosamente. A partir de então, Saulo reconheceu, aleluia, que Jesus era o seu Senhor. Glória a Deus. E o que Atos, eu acho interessante, a gente pode ler em Atos 22. Vamos ver o que é que diz Atos 22, 8. Para fechar essa conclusão aqui, né? E o que eu acho interessante é que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Atos 22, 8, que diz aqui, pronto. E eu respondi: quem és, Senhor? E ele me disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Louvado seja Deus. É muito interessante, irmãos. Saulo, ele entendeu que sua vocação era inevitável para o apostolado entre os gentios, né? Nós podemos ver, inclusive, tanto em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, como Efésios, capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Em nenhum momento ele tinha vontade de servir a Cristo. Mas quando Deus se revela ao homem, meus amados irmãos, ele nos convence. Quando a glória de Deus é manifestada, nós podemos ver isso. Por exemplo, quando Moisés vê aquela sarça ardente, né? Nós podemos ver que o Senhor diz: olha, Moisés, tira as sandálias ou as alparcas dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Nós podemos ver que quando Deus se revela lá em Betel, né? Lá para Jacó, onde ele vê uma escada, louvado seja Deus, ele, meu Deus, aqui é um lugar santo, né? Quando Deus se revela por meio da pesca maravilhosa, Pedro se expande e diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou homem pecador. Oh, glória, aleluia. Quando Isaías vê a glória do Senhor em Isaías 6, ele fecha os olhos e diz: Senhor, eis que sou um homem de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. Então, quando Deus marca o encontro lá no vale de Jaboque, né? Jacó luta com um anjo, e como o homem, ele venceu o Senhor, diz a palavra, e ali todas as máscaras caíram. Aleluia. Quando Deus tem encontro com o homem, irmãos, aleluia, porque não é o homem que marca encontro com Deus, é Deus que marca encontro com o homem, porque quem é o vaso na mão do oleiro? Ninguém. Aleluia. Quem é o servo em relação a seu Senhor? Glória. E Deus se revelou, todas as máscaras, todos os pecados caíram. Ele reconheceu que era um pobre, miserável e nu, que ele não tinha nada, mas o Senhor tinha tudo para ele.
Tanto é que várias vezes ele orou, pedindo a Deus para que Deus não tirasse o espinho de sua carne, que aí é uma questão teológica muito grande, né? Não vamos adentrar agora, vamos. É pano para outras lições, e nós vamos ver que o Senhor diz: a minha graça te basta, a minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então que venhamos reconhecer que nós somos frágeis, mas que o nosso Deus, Ele é todo poderoso para transformar nossa fraqueza em força. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir de então, Saulo, ele entendeu que a vocação era inevitável para o apostolado entre os gentios, irmãos. Os irmãos podem até perguntar: mas se eu não quiser o ministério, e aí? Olha, eu creio o seguinte, que quem foi chamado por Cristo é o Evangelho. E quem tem um ministério, Deus faz gerar nele desejo. Isso. Amor, vontade pela obra, ou por um departamento específico, por um ministério específico. E foi o que aconteceu com Saulo. Quando ele diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 13... Deixa eu dar uma olhada aqui, para não errar, né? Isso. Bom a gente dizer o certo. 1 Coríntios, aqui no capítulo... É 1 Coríntios? Não, é 2 Coríntios. Capítulo? 2 Coríntios, capítulo 12... Deixa-me ver, Jesus. Eu não estou vendo nada, misericórdia. Vou olhar aqui. Fala de quê? Do espinho da carne? Não. Eu de muito boa vontade gastarei-me e me deixarei gastar. 1 Coríntios. Diz aqui: louvado seja Deus. Versículo 15. 12, 15. 12, 15, né? Porque aqui está tudo marcado. 12. 1 Coríntios 12, versículo 15. Não. É 2 Coríntios 12. Pronto. 15. Leia para mim, por favor. Eu de muita boa vontade gastarei. E me deixarei gastar. Gastarei-me e deixarei-me gastar pelas vossas almas. Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Olha só, que coisa, que expressão. O que ele quis dizer? Eu tenho que amar a igreja. Não vou ser unanimidade. Nem todos, eu irei agradar a todos, mas eu vou servir a igreja. Não vou olhar a dificuldade. Não vou olhar a dificuldade. Vou olhar a aflição. Nem as decepções. Não vou olhar as decepções. Eu vou continuar amando, ainda que alguém ache ruim, mas eu vou permanecer amando. Porque glória, eu sirvo a Deus. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu acho muito interessante essa perspectiva. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo em Damasco. E aqui nós vemos, né, que ele seria o maior responsável pela expansão da igreja. Podemos dizer que ele implantou a igreja em quase toda a Ásia. Na Ásia Menor, na região da Capadócia, Éfeso, temos Corinto, que era uma cidade muito portuária, Filipos, entre outras cidades. Então, era muito importante. E todas as cidades eram cidades de rota comercial importante. E esse texto que nós lemos vai mostrar o amor que Paulo tinha não só pelas almas, mas a ponto de quando ele trazia, né, preparava o obreiro e ele ficava preocupado, ele ia lá discipular, ensinar, mandava e deixava o obreiro preparado para que ele pudesse dar continuidade àquela obra, né, àquela igreja que foi implantada por ele. Ele foi um plantador de igreja. O que eu acho interessante aí a gente vê o amor e desprendimento do obreiro. Eu vou implantar uma igreja, eu vou preparar o obreiro. Ei, a igreja não é minha, é do Senhor. Eu preparo um obreiro porque eu estou passando. Oh, glória! Louvado seja Deus. Nós estamos passando. A Bíblia diz: fazei discípulos. O nosso maior legado, Francisco de Assis Andrade, eu creio, é não só sermos homens da palavra, mas como preparar obreiros, discípulos, para lá na frente dizer: olha, eu hoje estou fazendo assim porque Francisco me ensinou assim. Pastor Zé Carlos tem o costume de fazer muito isso, eu acho muito lindo.
Eu aprendi com o pastor Canuta, aprendi com o pastor Antônio Fernando da Chaga, aprendi com o pastor fulano, assim, vai ser assim. Ponto final. E foram as palavras ditas por Jesus, lá em Mateus, no capítulo 28, e o versículo 19, 20, Jesus disse: ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a gente vai compreender que há uma necessidade de fazer discípulo, de ensinar a palavra, agora de forma correta. Nós estamos de passando. forma bíblica. Nós porque não a Bíblia, somos irmãos, ela não tem... alguém pode até pegar um texto isolado e querer aplicar para si, mas se a gente for olhar os contextos, a gente vai ver que não tem dificuldade quando se quer verdadeiramente aprender a palavra de Deus. A questão é que muitos querem ser dono da igreja, quando o dono da igreja é Cristo. Nós somos servos que fomos chamados pela misericórdia de Deus para servir a igreja. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 22, que inclusive é o primeiro texto da Santa Ceia. Eis que eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Olha aí. Então que nós temos que ensinar os nossos irmãos que nós aprendemos com os pais apostólicos, com certeza, por meio da palavra, desse e por meio jeito. dos nossos pastores. A nossa igreja não chegou a 100 anos à toa. Somos uma igreja centenária e temos que continuar o mesmo passo. Com o pastor Antônio Fernando da Chaga, pastor Canuto, o pastor Raimundo, e vários outros pastores. Eu amo, glorifico a Deus, que eu tenho aprendido muito com os nossos pastores. Tenho aprendido muito e glorifico a Deus pela vida do nosso pastor Zé Carlos de Lima. Que Deus abençoe ele. Não sei se ele está assistindo, se ele vai assistir, mas que Deus o abençoe. O Senhor tem me ensinado muito. Faz 14 anos que eu estou aqui. Glória a Deus. 14 anos que eu estou na Assembleia de Deus e eu não sou o mesmo desde que cheguei. Eu Graças a Deus por isso. aprendi muito. 9 anos de presbítero. Você pode dizer, abrir a boca e dizer: eu estou continuando aprendendo. Eu estou continuando Desse aprendendo. jeito. É muito bem. E é muito interessante, muito interessante. Quem quiser aprender, irmãos, primeira, segunda do mês tem estudo aqui na Assembleia de Deus, na Coelho Lisboa, para obreiro, né, que é no dia da Santa Ceia. E também no culto de doutrina. Vá na segunda-feira pela manhã também, aprender com os pastores que vêm do campo. Enfim, temos a aprender com quem tem, que é com os anciãos da igreja, os pastores da igreja. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver que o Jesus ressurreto é quem aparece a Saulo. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa pergunta é dirigida ao propósito imediato de Saulo destruir a igreja. Atacar os discípulos de Jesus não é como Saulo pensa, mera perseguição de pessoas que adoram de maneira herética. Como ele mesmo disse, que ia buscar cartas com o sumo sacerdote para buscar esse pessoal, esse povo dessa seita. E cristianismo não é seita. Aleluia. Ele ainda estava falando como um fariseu. E aquele que persegue a igreja não está perseguindo a igreja, está perseguindo o próprio Cristo. Ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor. Aleluia. A gente vai ver, eu estava olhando aqui exatamente, inclusive o comentarista ele faz menção desse texto, né? No capítulo 1 aos Coríntios, versículo 1 vai falar: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E Efésios também. Aí em Gálatas, também. No capítulo 1 vai dizer, e o versículo 1 diz: Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Olha só. Pela revelação. E por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, né? E também lá em Efésios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos que estão em Éfesos e fiéis em Cristo Jesus. Então a gente vai ver que tudo foi por vontade de Deus, né? Ele nunca se coloca em primeiro lugar. Não. É muito interessante. Deus, ele é maravilhoso. Vamos ver, louvado seja Deus, quem está nos acompanhando para a glória de Deus. Dê uma olhadinha aí, meu querido. Louvado seja Deus. Pastor? Pastores do campo. A irmã Maria do Carmo está conosco. Glória a Jesus. Jesus Cristo. É muita gente. A irmã Josélia. Isso. Minha irmã.
né? Tem aqui, deixa-me ver, Marcos José Reis. Temos aqui, louvado seja Deus. Irmã Roberta, louvado seja Deus. Irmão Jurandir Alves também. Certo, Jurandir Alves. Irmão Jurandir Alves. É. Temos outros irmãos entrando, que os amados irmãos compartilhem esse trabalho. A irmã Damiana, inclusive, ela perguntou que hora era o horário do programa, Eduardo. E eu falei para ela, ela anotou, e ela disse que ia acompanhar. A paz do Senhor, irmã Damiana, Deus abençoe a sua vida. Das 16 horas às 17h30, não é isso, meu pastor? Às 18, tá certo, às 18. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o senhor gostaria de trazer algumas considerações para resumir esse segundo tópico? Esse segundo para tópico, glória a Deus. Deixa me ver aqui. Bom, tudo a gente falou já, né, meu querido? Mas, deixa eu olhar aqui. Eu já estou na lição 13 aqui. Glória a Jesus. Pronto, o segundo tópico. Você falou da vocação do... deixa eu ver se é esse mesmo, Que a vocação mudou o rumo da vida dele? Sim. A transformação foi uma metanoia completa. No pensar, no ver, de no perseguidor, ouvir, né? E no falar. Passou de perseguidor para ser perseguido. A transformação dele é o que deve acontecer na vida do crente. Uma regeneração nas faculdades intelectual, emocional e de vontade. Não tenho mais vontade. Isso. E eu me lembrei, ele escrevendo a Timóteo no capítulo 1, só para a gente concluir esse segundo tópico, mostrando por que ele fazia isso, irmãos. E ele dá testemunho a Timóteo. Olha, Timóteo, olha como eu era, ensinando o obreiro Timóteo a seu filho na fé. Ele diz: olha, Timóteo, a mim que dantes, olha só, ele diz: fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, Timóteo, porque eu fiz, Timóteo, ignorantemente na incredulidade. Ele reconhecendo, né, irmãos? Glória a Jesus. E Paulo era um violento perseguidor, irmãos, dos crentes. A gente vai ver isso lá em Atos, no capítulo 8, né? Inclusive os irmãos comentaram a semana passada, né? Capítulo 8, versículo 3, capítulo 9, do 1 ao 5, né? Lá em Gálatas 1:13. E seus crimes terríveis contra o povo de Deus eram motivo suficiente para classificar ele como principal dos pecadores. Então a gente vai ver que realmente a conversão de Paulo, além de trazer para ele a alegria, a paz, e você até falou do Paulo, a paz, mostrou a ele o quanto ele ia padecer, que nós já comentamos também sobre isso. E realmente, irmãos, Paulo, ele deixou um legado maravilhoso para a igreja de um modo geral. Eu estou me referindo à igreja de um modo geral no mundo todo. E hoje as cartas que ele escreveu, ela tem dado muita firmeza e sustentação para o cristão ficar mais firme no evangelho e ser doutrinado pelas próprias cartas que ele escreveu. Isso é maravilhoso, irmão. Eu compreendo o seguinte: os evangelhos é o discipulado, é o manual do discipulado. Isso. Para quem está se convertendo. E as cartas paulinas, né, é um manual de conduta de verdades espirituais para a igreja como um todo. E as cartas pastorais para a liderança da igreja. Perfeito, seja perfeito. Deus. Nesse terceiro tópico, nós vamos ver a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Mas Deus, ele é maravilhoso, viu? Como Deus é maravilhoso. O deserto é a escola de Deus. Eu hoje quer dizer, ontem, né? Ontem eu fiz um momento, mas ficou gravado para passar na segunda-feira. E eu não vou dizer porque perde a graça, né? Deixar para passar quando for no programa, os irmãos vão escutar. Mas é muito interessante mesmo. Glória a Jesus. Porque olha só, o ministério de Paulo, ele precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. E ele tinha que ir para um lugar onde não era conhecido. Com certeza, com certeza. Um lugar onde existiam alguns grupos nômades. E qual é o melhor lugar que não fosse justamente a região da Arábia Saudita, no domínio do rei Aretas, né? Como nós podemos ver lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 32. Então nós vemos aqui,
Louvado seja Deus. Que sabendo que era desconhecido naquela região, né, desértica da Arábia, ele preferiu viver em um lugar onde habitavam alguns grupos nômades e onde ele era totalmente desconhecido. Ele sabia que lhe faltava maior conhecimento acerca de Jesus e que ele iria justamente enfrentar várias questões. Iria ter dúvidas, iria ter a questão da oposição, porque ministério sem oposição não é ministério, irmãos. Tá? Oposição e rejeição. Inclusive, na primeira lição desse trimestre, nós vimos sobre o mundo do apóstolo Paulo, onde ele foi visto como traidor dos judeus, né? Por quê? Porque ele tinha se convertido ao cristianismo. Isso. Ele era visto como traidor, então ele teria que ter respaldo teológico, né? Ele já tinha um respaldo em relação à Torá, né? Que era o Pentateuco, não é isso? A lei mosaica, os 5 livros de Moisés, além dos livros dos profetas como Isaías, Jeremias, que já tinham sido publicados, né? Então nós vamos ver que eles faltavam aqui ter um maior conhecimento de Cristo, e nada melhor do que ir para o deserto, onde você sai da sua zona de conforto e se encontra na total dependência de Deus. E o que é que nós podemos trazer para aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo nesta hora acerca desta aplicação? Porque eu costumo sempre aplicar algo, e esse aprendizado, irmãos, de Paulo no deserto traz o ensinamento para a gente. Talvez você nunca passou pelo deserto, eu não sei, mas deixa eu dizer uma coisa para você: você vai passar pelo deserto. Mas, irmão, vai sim. Todos nós passamos pelo deserto. O deserto, irmãos, nos ensina. Aleluia! O deserto nos ensina a sermos dependentes de Cristo. A nos desconstruir, né? A nos despojarmos e dizer: Senhor, me ajuda. E tem hora, irmãos, que no deserto só está você e Deus. Você procura um amigo, não encontra. Você procura um aconselhamento, não tem. Você procura uma palavra que vá tentar trazer algo, mas não, é só você e Deus. E você tem que passar por esse deserto para você ter experiência, para você saber ter a perceptividade de passar e chegar naquele determinado lugar e dizer: olha, eu passei, eu vivenciei isto. E Paulo teve que passar para trazer mais sustentação para a sua vida espiritual e, consequentemente, ganhar mais vidas para Jesus, fazer a obra do Senhor. E isso Paulo fez com muita primazia, com muito amor, com muita graça, com muito cristianismo no coração, porque ele saiu do legalismo, saiu do fariseísmo, mas agora ele estava servindo ao Deus vivo, que transformou e libertou a sua vida. Ele sabia, inclusive, Francisco de Assis, que ele iria receber uma certa dificuldade de aceitação por parte dos próprios apóstolos. Uma certa rejeição. Até que Cristo se revelou a eles. Eu tenho certeza, porque, como eu lhe falei, Deus, ele não é Deus de confusão. Então ele sabia que os próprios apóstolos tiveram dificuldades em aceitá-lo facilmente. Não havia qualquer presunção ou orgulho, né, da parte de Paulo de submeter-se ao crivo dos apóstolos. Então foi para o deserto da Arábia, dando a oportunidade a si mesmo de reavaliar suas crenças e convicções judaicas, comparando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Exatamente. E depois de 3 anos aproximadamente, entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém, né, Saulo estava mais bem preparado para explicar sua vocação aos líderes da igreja de Jerusalém. E olha o que ele diz aqui na carta de Gálatas, né, no capítulo de número 3, tá? Nos versículos, olha só os versículos, versículo 8, 21 e 24. Olha só o que diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Olha o 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar,
A justiça, na verdade, teria sido pela lei. Aí 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então ele vai fazer uma relação entre a lei e a graça, onde Cristo é o cumprimento da lei. Aí... Se nós formos ver todo o regime, né, religioso lá de Levítico, né, a questão de pegar um animal, no caso, uma ovelha, né, de 1 ano, sem mancha, sem defeito, já estava apontando para o sacrifício de Cristo. É certo que o sacrifício, né, os sistemas de sacrifício e religioso de Levítico era temporário, era imperfeito e só cobria pecados. Cristo, né, que é o Cordeiro Pascal, divinal, Glória ele foi o sacrifício perfeito, pleno e eterno. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios. É arrependimento e fé na pessoa de Jesus. Aí se cumpre também o que Paulo falou aos Romanos, no capítulo 5, o versículo 20, quando ele diz: veio porém a lei para que a ofensa veio porém a lei que a ofensa abundasse. Veio porém a lei que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, assim, depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, ou seja, já não estamos debaixo da lei. É verdade. Então, irmãos, pela lei nenhuma carne é justificada. Ponto final. Desse jeito. Então, nós vemos aqui um Deus que sabe tratar de cada um de nós. Deus, ele sabe tratar com cada um de nós. Deus, ele é professor. Deus é médico. Deus, ele é psicólogo. Deus, ele sabe trabalhar com todos nós. Deus, ele, irmãos, Deus é algo tremendo. Se você passar o dia todo pensando na grandeza, nas profundidades, na riqueza da sabedoria de Deus, irmão, desse jeito passar 100 anos contemplando é verdade a obra da sua criação, que é a revelação geral, nem se debruçando diante dessa palavra maravilhosa, que é o pão, né? Que é o pão que desceu do céu, pão que alimenta, que sacia nossa alma. Louvado seja Glória Deus. A gente Jesus. vai ter a total compreensão da plenitude de Deus. É algo tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos várias lições de Damasco, né? Ele aprendeu no deserto a dominar suas paixões, substituindo-as pelo gozo da salvação em Cristo. No deserto, a sua imensidão esmaga tanto o poder quanto a fraqueza do homem. E então passa-se a depender totalmente de Deus. Porque no deserto, irmão, tem o quê? Olha para um lado, areia. Olha para o outro, areia. Se tem tempestade, é tempestade de areia. Se tem um manancial, é algo escasso, né? Louvado seja Deus. Sombra é um milagre. É verdade. É algo esporádico. É Glória como daqui para Minas Gerais, um oásis. Próximo ali ao delta do Rio Nilo, né? Passando Desse por ali. jeito. Só tinha o delta do Rio Nilo como oásis. Na Arábia Saudita, se você for olhar hoje, contemplar hoje, não tem oásis. Mas Deus é o Deus que ali ele podia ter dinheiro, mas não tinha onde comprar. Ali ele podia ter roupa, mas não tinha como usar tudo. Então, assim, Deus deixou ele na dependência dele. Agora você vai entrar na minha escola, agora quem vai trabalhar sou eu. Isso. E começou a desconstruir o homem, tirando dele todo o legalismo, todo o farisaísmo, e ele unindo a lei e a graça, a lei e a graça. E é o que nós podemos ver nas cartas paulinas. Deixa eu dizer uma coisa para você, principalmente em Corinto e em Gálatas. Deixa eu dizer uma coisa para você e para aqueles que estão nos ouvindo. Olha, Glória irmãos, a Jesus. Que lição a gente tem que passar no deserto para Deus nos moldar, sabe? Nos ajustar. Concordo, eu creio. Sabe, porque enquanto a pessoa não passa no deserto, ele não tem uma experiência pessoal, íntima com Cristo. Deus vai desconstruindo. Se você era orgulhoso, não é mais. Você se torna uma pessoa mais simples. Não estou dizendo humilde, porque é humilde também. Não a humildade no sentido de você andar esfarrapado, não, mas a humildade de espírito. De você ver o seu irmão, o seu próximo, como o seu superior. Né? Então nós vemos aqui que no deserto ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo pela alegria de salvação. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem.
Agora ele só pode depender de Deus. Tem situações, Francisco de Assis Andrade, pelo menos eu já passei situações como essa, que eu ligava para pastor, ligava para a esposa de pastor, ligava para dirigente de oração, ligava para amigo, ligava até para os inimigos, e ninguém atendia. Olha só. Porque Deus não permitiu, era um tratar, era um trabalhar. Exatamente, é exatamente porque isso. Porque nós não podemos depender do homem. Se o homem viesse com socorro, eu ia dizer, não foi Deus, foi o homem. Desse jeito. E a glória de Deus ia para onde? Eu posso, eu faço, eu quero. Aí Deus diz que Ele pode, Ele é e Ele faz. Desse Se jeito. eu penso que eu posso, que eu faço, o que eu quero, aí Deus bota no deserto, aí você começa a entender, rapaz, eu não posso. Quem pode é Ele. Eu não faço. Quem faz é Ele. Eu não sou. Quem é Ele. Jesus Cristo, eu sou. Deus fala para Moisés, Senhor, qual o teu nome? Quem eu vou dizer que me mandou? Diga que eu sou, te enviou. É algo tremendo, irmãos. É verdade. A depender, é difícil, é doloroso, mas quando Deus coloca o crente no deserto, tenha certeza, não é para matar, é para ele aprender a ser dependente dele. Aí ele ia ser mais crente. Aí ele olhar com amor, com a graça de Deus, com o olhar de Deus, para todas as coisas das mais variadas esferas da vida, inclusive para o nosso próximo. É desse jeito. E a gente pode ver que no deserto, além de nós sermos dependentes de Deus, Ele nos ensina a gente estar diante de tudo que foi falado aqui, irmãos. Na humildade, no reconhecimento, na certeza que mesmo você estando no deserto, Deus jamais vai te abandonar. Pelo contrário, Ele vai tratar, é só você e Ele. É uma experiência marcante para o ministério de qualquer obreiro. Louvado seja Deus. Eu, pelo menos, eu tenho essa percepção. E eu acredito que quem está nos acompanhando está dizendo, é desse jeito. Louvado seja desse jeito, Jesus. Pois é, irmãos. O deserto nos ensina a estarmos diante da vontade de Deus e sermos obedientes. Olha, temos a nossa visão de olhar, focar os nossos olhos para Cristo, para que Ele venha nos socorrer e nos orientar, porque a orientação é através da palavra revelada e o Espírito Santo falando ao teu coração, ao teu ouvido, e você está sensível para enxergar aquilo que ninguém está vendo, mas só você e Deus para trazer isto à tona para você. Aí você vai dizer, como valeu a pena eu passar pelo deserto. Glória a Jesus. Olha só o título da lição. Como é interessante, como Deus trabalha e fala conosco. Paulo, a vocação para ser apóstolo. Vocação. Novamente chega a essa posição. Olha aí. O chamado. Irmãos, o chamado para ser salvo na pessoa de Jesus não é para todo mundo, não. Cristo disse certa vez para o seu discípulo, eis que vos enviarei para o meio de lobos. Isso. Se pensa que uma vez você aceitando a Jesus ou adentrando no ministério, você vai viver de uma vida de regalias, pode tirar o cavalinho da chuva. Você vai procurar outra coisa, porque cristianismo não é isso. Não. Então, meus amados irmãos, possuir um chamado é ter sido convocado por Deus para o cumprimento de uma tarefa que, com base em sua autoridade, é Ele mesmo que estabelece o que deve ser feito. E no mundo, e nesse período vai ter percalços? Vai ter contratempos? Vai ter momentos em que você vai perder as forças? Vai ter momentos que você vai estar forte? Vai ter momentos em que vai ter impedimentos? Que vai passar por provações as mais diversas? Vai. Paulo era um homem provado de dores. Ele sabia o que era viver com pouco e com muito. Ele sabia o que era fome, o que era frio, sede, o que era ser esbofeteado, chicoteado, preso. E muitas vezes o povo hoje acha que o evangelho é algo medíocre. É fácil ser crente. Quer ganhar a vida? Eu vou botar uma igreja. Ei, vigie.
Essa obra não é do homem, não, é de Deus. Mas sabe por quê? Porque já visam mercenários, interesse. Como no livro de Judas fala, que homens ímpios adentraram no meio do rebanho. E esses homens ímpios não são um ímpio. Você falou de Paulo, são homens meu querido, terríveis. e eu me lembrei do texto, inclusive até... Só um momento. Que vivem de comer tanto da lã como da gordura da ovelha. Glória a Jesus. Não, o senhor estava falando de Paulo, que ele era instruído em muitas coisas e verdadeiramente foi. Quando ele cita lá aos Filipenses no capítulo 4, quando ele diz, a partir do versículo 10, eu queria ler esse texto para a gente encaixar melhor o que estamos falando. Ele diz: ora, me regozijei no Senhor por finalmente reviver as vossas lembranças, se referindo ao povo, aos filipenses, à igreja que ele deixou implantada, de mim, pois já vos tenhais lembrado, mas não tenhais tido oportunidade. Não digo isto, irmãos, por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Será que você tem se contentado com o que Deus te deu? Ou você quer mais? Esta observação, vamos mais adiante. Aí no versículo 12 ele diz: sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Olha só, irmãos. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Então Paulo, ele passou por essas experiências. Louvado seja que nós precisamos passar também, irmãos, para a gente saber valorizar o quanto Jesus nos ama. Verdade. Quem puder ler o livro Vocação, né, Descobrindo o Seu Chamado, da CPAD, publicado nesse ano 2021, né, do nosso muito irmão Elias Torralbo, né, ele vai dizer o seguinte, que é o identificando o chamado. E que o mais importante aqui, nós temos que entender como lição é que o mérito não é de quem é chamado, mas de quem chamou. Isso. Né? A tarefa a ser realizada não pertence a quem foi chamado, mas a quem chamou. E não se trata de um peso, mas de um privilégio concedido pela infinita graça de Deus. Glória a Jesus. Então, quem chama passa a ser visto como infinitamente mais importante de quem é chamado, e isso significa dizer que às vezes as formas e objetivos devem sempre girar única e exclusivamente em torno da pessoa da pessoa de Deus, que é o chamador. Então, lembremos, Deus ainda não mudou o modo, a forma de vocacionar as pessoas para o santo ministério. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Trazer esta conclusão do terceiro tópico, né? Sim, senhor. Mostrando que no deserto Paulo aprendeu a ser um líder que Deus precisava para a expansão do reino de Deus. É ter paciência, estar esperando o tempo de Deus. Olha só, que coisa linda. Já imaginou? Meu Deus, hoje eu não tenho pão, mas o Senhor vai enviar. Deus proverá. Deus e é o Deus que provê. Eu não tomei irmãos. café hoje, mas Deus vai providenciar antes do meio-dia. Mas se Deus não providenciar no meio-dia, Ele vai providenciar antes que o dia termine. Mas Ele é fiel. Já aconteceu situações em minha vida, Francisco de Assis Andrade. Vou contar uma situação aqui que eu passei. Que eu fiquei desempregado durante 6 meses. E certa vez minha filha chegou para mim. Minha filha no tempo tinha 4 anos. Ela disse: papai, eu quero um Danone, me dê um Danone. Eu não tinha um Danone. Isso é de partir o coração de um pai. Eu disse: minha filha, papai não tem não, mas deixa eu dizer uma coisa, Deus proverá, nós temos um pai maior que é Deus. E eu não tinha dinheiro, eu tinha dinheiro na mão dos outros, mas dinheiro na mão dos outros não é meu, né? Não está na minha mão. E eu disse, cheguei no meu quarto, chorei aos pés do Senhor, disse: Senhor, eu nunca pensei que eu ia passar por isso, Jesus, e agora? Eu sei que é algo supérfluo, mas criança não entende, Senhor. Tem misericórdia. E naquele momento eu preferi levar uma surra, como dizia minha mãe, ficar todo lapeado, do que passar por uma situação daquela. Porque aquilo ali não feriu meu corpo, feriu minha alma. E eu orei, e antes do meio-dia chegou uma pessoa que me devia fazia 6 meses, Francisco. E irmão, opa, meu amado, tudo bem, tudo bem.
Irmão, olhe, eu estava em casa, graças a Deus, Deus me abençoou, me lembrei que eu estava devendo no Senhor. Eu falei, irmão, amém. Deus, meu irmão me perdeu a demora. Eu falei, não, irmão, não se preocupe não, Deus manda no tempo certo, na hora certa. É verdade. E a minha filha olhou para mim, eu falei, papai, vamos lá em cima, que o papai vai comprar. Não é só não, o papai vai comprar 2 tabletes daquele de Danone. E o nome do Senhor foi glorificado. É desse jeito, irmão. Deus nos prova, irmãos. Acreditar. E o socorro de Deus não vai vir com 1 minuto, com 2 minutos, com 10 minutos, com 15 minutos de espera. Ele vai vir nos últimos instantes. Louvado seja Deus. Porque Ele nos provará as intenções do nosso coração, nossa fidelidade para com Ele até o fim. Louvado seja Deus. Aleluia. E sem dúvida, o apóstolo Paulo, ele é um dos maiores exemplos de liderança no Novo Testamento. Não tenho dúvida disso. Naturalmente, o modelo máximo é Jesus. A gente sabe que Jesus ele é o modelo de tudo. Mas como homem, Jesus, né? Ele padeceu, sofreu, mas a gente sabe que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Mas Paulo, no tocante ao ser humano, a história de Paulo é algo glorioso, irmãos. Ele é um exemplo, é um dos maiores teólogos do Novo Testamento, da igreja primitiva, podemos assim dizer. Inclusive tem 13 livros. 13 livros, né? São Brincadeira. 13 livros de um teor teológico profundo que, inclusive, passado mais de 2000 anos, ainda perdura, ainda nas academias e seminários teológicos, discussões acerca de várias doutrinas teológicas, profundidades teológicas, né, de suas cartas. É um homem que falhou em alguns momentos, falhou, como qualquer ser humano. Todos nós temos nossas falhas, mas tenho certeza que em muitos momentos, por exemplo, quando ele, na segunda viagem missionária, ele se apartou de Barnabé, se lembra? Por causa de Marcos, que ele não queria levar Marcos. E no final, ele já preso lá em Roma, ele disse, traga Marcos, porque ele é para mim muito útil. Ou seja, ali ele estava fazendo o quê? Vamos assim dizer, se reparando diante de Marcos, porque não queria aceitar Marcos, porque Marcos tinha abandonado eles na primeira viagem. E às vezes nós não queremos compreender. Às vezes quer entrar o orgulho. Ou até mesmo nós não queremos compreender que a maturidade que eu tenho, a preparação que eu tenho não é a mesma que a tua. Não é isso? E existe um tempo, isso traz um ensinamento maravilhoso para nós, porque a gente não faz a obra sozinho, não, irmão. E que nós temos o poder, não, nós temos a obrigação de reparar o ministério das pessoas. Com certeza. Não é porque elas falharam hoje que amanhã vão falhar. Não. Ou as suas falhas, os seus erros serão experiências. Porque tanto é que na conclusão o autor diz que ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. Será que não foi doloroso para Marcos saber que Paulo não queria ele na segunda viagem? Com certeza. Não abateu essa alma? Sim, mas Deus restaurou. Porque Deus sabia que Paulo estava para ser mais um dos mártires, né? Ser morto, levado para a oblação. Imagina se Marcos também fosse orgulhoso e eu vou não, que ele me rejeitou. Aí Deus fez o quê? Deus, irmãos, Deus cria a situação. Deus, ele não é menino. Não. Alá, sou revergue. Ele usa menino, mas não é menino. Ele usa menino, mas não é menino. Então ele repara. E talvez, alá, sou revergue, onai, Deus esteja falando por meio de nós, para você que está nos ouvindo, reparar, reconciliar com esse obreiro que feriste. Porque não tinha maturidade ainda necessária para ir à frente contigo. Deus fala de coisa linda, né, pastor Eduardo? É desse jeito. Aleluia, que coisa linda, irmãos. Estamos sentindo a presença de Deus de uma forma, aleluia, de uma forma estrondosa. O amor, a graça, a sensibilidade de que cristão, ele está neste mundo para sofrer, irmãos. Aleluia. Agora, é sofrer com Cristo. Né? Sofrer com Cristo, com Jesus é melhor. Mas, irmão, quer dizer que o Senhor está dizendo que o obreiro sofre, irmão. Nesse mundo tereis aflições. Teremos aflições. Mas Paulo disse que ele escrevendo aos Coríntios na segunda carta, no capítulo... Eu quero ler esse texto, irmãos. Eu quero ler esse texto porque ele é muito precioso dentro do que nós também estamos falando. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Verdade.
Glória a Jesus. Olha a hora aí, viu, meu diretor? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando der a hora aí, dê um aviso aí pra gente, não passar do horário, meu diretor. Glória a Jesus. Capítulo 4. Capítulo 4. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Esse texto eu acho lindo, irmão. Eu acho lindo porque ele reflete muito na vida de Paulo e a gente tem que ter... 4 quanto? 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso corpo, o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias, as que não veem são eternas. Aleluia. Então, Paulo chamou de leve e momentânea tribulação. Porque o que são no máximo 100 anos para a eternidade? Porque ele sabia, ele esperava a qualquer momento ser arrebatado. Observe o texto e a gente vai compreender isso aí. Paulo, o prazer de Paulo era estar com o Senhor para sempre. Aí, irmãos, a gente vê como Paulo padeceu depois de que realmente ele entregou a vida para Jesus. É aquela situação, Francisco de Assis Andrade. Quando nós nos entregamos a Jesus, nós temos que ter o entendimento, primeiro, que quem é mais importante do que eu, que fui chamado, é quem chamou. Claro, com certeza. Mais importante é a missão do que o emissário. Mais importante é o povo do que nós. Por isso que ele diz: eu de muito boa vontade gastarei-me e me deixarei gastar por amor de vós. É por isso que ele diz: eis que sou escravo de Cristo por amor de vós. Então, o obreiro vocacionado, ele precisa aguçar, né? Ele precisa aguçar a sua sensibilidade espiritual para compreender e identificar o chamado de Deus para a sua vida. Então nós, a cada dia, eu falo isso para os irmãos, mas isso eu tomo para mim. Eu peço a Deus, Deus me dê sensibilidade para que eu possa compreender o meu chamado. E estou falando dessa forma, meus amados irmãos, porque tem muitos irmãos, inclusive jovens, que ainda não sabem qual é o seu papel, o seu lugar na igreja. E eu quero lhe dizer: ore a Deus, Senhor, me mostre, para que se revele para mim, para que eu fui chamado. E Ele vai se revelar. Porque eu tenho certeza que Deus não nos chamou para ser crentes de banco. Não, não. A igreja está dizendo, igreja, aquela que é tirada para fora. Louvado seja Deus. Então, não é para vivermos em 4 paredes. Louvado seja Deus. Então, é necessário que o vocacionado compreenda que maior é aquele que o chamou e o alistou para essa grande obra, para tão somente ele ser dispenseiro dos mistérios de Deus, embaixador de Cristo. Isso. E quando ele chegar lá, as suas vestes estejam alvas como a lã branca, e ele consiga apresentar suas mãos, e que as suas obras, uma vez provadas, não venham a ser como a palha que é consumida pelo fogo, e sim como o ouro, que quando colocado no fogo ou na fornalha, ele começa a reluzir mais e mais, porque as impurezas vão saindo. Glória, e ele vai reluzindo. Eita, coisa. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que em todo tempo as tuas vestes sejam alvas. É verdade. Alá, sou, revere, gonai. Glória a Deus. Deus é bom, boa, irmãos. Traga as suas considerações para a glória de Deus desse tópico. Meus amados irmãos, as nossas considerações em relação ao tópico é exatamente isso, irmãos. Deus, ele não mudou o seu método, a sua maneira de trabalhar, né? De vocacionar, de chamar os cristãos, as pessoas, né? Aleluia. E a igreja, como organismo vivo, deve ter esta compreensão. E deve orar para que Deus mande obreiros para a sua seara. Sim, isso é bíblico. E Jesus disse. Louvado seja. Continuemos orando para que Jesus Deus venha fazer. A seara realmente é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Aleluia. Então, esta é
é o giro, é o movimento que a igreja deve fazer como organismo vivo aqui na terra. Glória a Jesus. Que Deus abençoe, meu querido. Nós encerramos, meu diretor, vamos dar as considerações, né? Louvado seja Deus. Eu quero dar as considerações, já aproveitar e agradecer a Deus por esta oportunidade e dizer, meu querido obreiro, irmão que está nos acompanhando, nosso presbítero Jailson, ele falou uma coisa muito interessante para o obreiro jovem. Talvez tenha muito jovem acompanhando esta programação. E você ainda está assim, sabe, meio desapercebido. Qual é o teu chamado? Qual é o desejo que você tem de fazer? Às vezes você quer ser um obreiro, né? Quer ser participante da escola bíblica, por exemplo. Continue participando da escola. Peça orientação a Deus, ore ao Senhor, que Deus vai mostrar o caminho que você deve ir. E o pastor local, o pastor da tua igreja, ele vai ter esta percepção e ele vai dizer, este jovem obreiro, ele vai servir para tal coisa. E com certeza Deus vai confirmar o teu ministério e você vai ser um obreiro aprovado por Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Quero agradecer aos amados irmãos que esteve conosco para a glória de Deus nesse programa abençoado que é da Escola Bíblica Dominical, né? Louvado seja Deus. E dizer aos amados irmãos, né, que os amados irmãos continuem na brecha, continuem sobre a rocha, porque no dia mau Deus nos coloca na fenda da rocha. Louvado seja Deus. Os obreiros mais novos, eu digo, orem a Deus. Não queira exercer o ministério que você quer exercer, mas que Deus te reservou para você. Porque o meu desejo é uma coisa, o desejo de Deus é outra muitas vezes. Então nós temos que ter esse discernimento. Senhor, se revele a mim. Isso. Aí Deus vai se revelar. Assim como Samuel, que ouviu a voz de Deus e não conhecia Deus ainda, quando Eli percebeu que era Deus que queria falar, ele diz, quando tu ouvires, o Senhor te chama de Senhor, o teu servo te ouve. Glória a Deus. Aleluia. Faça assim jeito. E eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe os amados irmãos em nome de Jesus. É momento de oração. Feche os seus olhos e creia que Deus se importa com você. Vamos falar com Deus. Jailson Azevedo. Aleluias. Soberano e eterno Deus, Pai da glória, Deus de eternidade, de que geração em geração tem abençoado a tua igreja. Adentramos, Deus, na tua presença, aleluia, a te agradecer, Senhor, a te agradecer pelo dom da vida, pela multidão de tuas misericórdias sobre a tua igreja, por esse programa abençoado ao qual temos levado, Senhor, aos lares cristãos, a genuína palavra de Deus. Deus da glória, visita cada crente que tem acompanhado esse programa e que irá acompanhar, meu Deus, aleluia, em outro momento. Deus da glória, que o Senhor venha abençoando, venha livrando, venha trazendo discernimento, venha, meu Deus, aleluia, trazendo respostas ao teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, ó Pai, pela vida do meu amigo, companheiro nas aflições do reino, Eduardo Silva, o nosso pastor, o nosso amado presbítero Francisco de Assis Andrade. Deus, enfim, a nossa família, Pai da glória, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um dos amados irmãos com bênçãos especiais, benditas, inauditas, aleluia, descritas em tua palavra. Eis que eu te louvo, meu Senhor, e desde já assim te agradeço, em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Oh, glória. Francisco Andrade. Jailson Azevedo. Amados irmãos, a paz do Senhor.
caminho, ajuda a caminhar. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. Final de mais um programa EBD Online. Até nosso próximo programa.